eu clamo ao Senhor e Ele me atende, ouvi meu clamor. Contempla o meu Deus pelo seu grande amor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que estou num lugar muito alto e se eu cair, eu me despedaço e fico a orar ao meu Salvador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Este mundo ingrato eu não posso vencer sem a tua graça, sem o teu poder. Eu vou com Jesus na bonança ou na dor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sei que esta jornada é dura e difícil, mas eu me descanso nos braços de Cristo. Só Ele é meu Deus, meu libertador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui nessa oportunidade que o Senhor nos tem dado, agradecendo a tudo que Ele nos tem feito, pela saúde, pelo alimento, por toda a providência. E eu peço que Deus nos ajude hoje e que os irmãos possam ser abençoados com essa transmissão, com essa palavra. Amém? Então, irmãos, hoje nós vamos continuar. Eu quero entrar na parte
sobre juízos, né? Lei, parte 4, hoje juízo e julgamento. Como vocês leram ali, juízo e julgamento no tempo de Josué e no tempo dos reis. Né? Seria uma continuação talvez da transmissão passada, mas como o assunto é muito grande, então eu dividi um pouco essa parte. Porque nós estamos vendo como é que Deus fez, como é que Deus trabalha, como é que funciona o reino de Deus, como é que funciona os seus princípios, como é que é a sua lei, não é verdade? Para a gente conhecer um pouco mais. Então, irmãos, eu convido vocês a nós lermos a palavra de Deus, que se encontra no livro de Deuteronômio, a mesma escritura, Deuteronômio capítulo 4, versículo 44 e 45. Deuteronômio 4, versículo 44 e 45, que diz o seguinte: Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Vamos orar? Precioso Pai, Senhor Jesus amado, grandíssimo Deus, autor da criação, fonte de toda a vida inesgotável. Estamos aqui agradecidos a Ti, Pai, pelo que o Senhor tem feito, porque Tu és maravilhoso e bendito. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Não sabemos quando teremos outra oportunidade, Senhor, como estarão as coisas daqui para frente. Os dias são difíceis, Pai, são estranhos, e nós devemos fazer tudo o que a gente pode pelo Teu reino, para chegar àquela fé que uma vez foi dada aos santos, Pai. Nos ajude, Senhor, a adquirir essa fé. Nos ajuda, Senhor, a nascer de novo, a receber o Teu Santo Espírito. Tira a nossa incredulidade e dúvida. Ajuda cada um dos irmãos que vai ouvir essa Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, os equipamentos, as transmissões, tudo, Senhor. Não deixa nada de ruim acontecer. Eu te peço, Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, por favor, eu te peço. Amém. Amém. Bom, irmãos, seguindo aqui esse assunto sobre lei, eu tive essa inspiração de falar sobre isso um pouco. Eu acho que é um assunto pouco falado, ou se, pelo menos dentro da mensagem, eu não vi ninguém falar. Mas a questão não é porque ninguém falou. É entender um pouco mais os princípios de Deus, os mandamentos, o que é lei, o que foi abolido, o que não foi abolido. Então nós já temos visto que muita coisa sobre Deus, que deu o imutável Senhor Jesus, o imutável Deus, já tinha dado sua palavra, seus preceitos para Abraão, 500 anos antes de vir a lei. Só no deserto eles ficaram 430 anos, se eu não me engano, diz a Bíblia, no tempo do deserto. Então você desconta ainda, dá uns 550, 570, 530 anos, desde que Abraão, então, recebeu essa lei. Eu digo 500 anos para ficar mais ou menos assim na média, né? Mas dá um pouquinho mais. E depois Abraão ensinou a Isaac, Isaac ensinou a Jacó, e Jacó ensinou os 12 patriarcas, que ensinaram a todo o povo de Israel o caminho do Senhor. Jó já andava no caminho do Senhor, como nós sabemos que é o livro mais antigo da Bíblia, antes de Abraão ainda, não é? Talvez foi escrito por volta daquele tempo, a gente não sabe direito. Então Adão andou no caminho, né? Ele era o próprio Filho de Deus, andou nos caminhos do Senhor. Noé andou nos caminhos do Senhor, Enoque andou nos caminhos do Senhor. Sempre teve um povo que andou nos caminhos do Senhor. E hoje nós estamos aqui para andar no caminho do Senhor. E então nós sabemos que Deus deu a sua lei em Êxodo capítulo 19 e foi falando para Moisés. E hoje nós não estamos debaixo da lei, mas observamos os seus mandamentos. E eu tenho tentado mostrar aqui, né, o que foi abolido então. Né, como o pessoal fala, isso aí era a lei araônica, o irmão está querendo trazer. Não, isso era lei, era lei. Então a gente vê que muita coisa ainda permanece. O que permanece, irmão Tiago? Os mandamentos. Então o que foi abolido? Foi abolido os rituais, as ordenanças, as leis civis, as leis de cura, as leis de saúde, porque estavam vinculadas a uma nação, a Israel, o povo de Israel. Não poderia ser usado aquilo para outras nações, que tinham culturas diferentes, maneiras diferentes, leis diferentes. Mas as mesmas leis do Deus imutável, os seus mandamentos, não mudam. É isso que os apóstolos vieram pregando, é isso que Jesus Cristo veio mostrando, sem abolir a lei. Não é verdade?
E esse foi o motivo da perseguição dos discípulos, a perseguição de Jesus Cristo, né, a sua crucificação, o que levou à sua crucificação, a morte de Estevão, a perseguição de Tiago, a morte de André, todos os apóstolos, porque eles eram pregando quem era o grande Deus imutável, que estava representado em Jesus Cristo, mostrando que a lei foi abolida, os rituais foi abolido na cruz, como diz em Efésios, né, rasgando a inimizade que existia entre Deus e o homem na sua carne, né, abolindo as leis e as ordenanças, fazendo então assim um novo mandamento, que aqueles tu não precisaria mais se aproximar de Deus ou ser salvo fazendo os rituais, as ordenanças, né, como cura, expiação, limpeza, purificação, propiciação, para conhecer Deus, mostrando que Deus não estava num templo, num lugar chamado Jerusalém, num tabernáculo de pedra levantado por homens, mas que Deus estava agora, aqueles que o recebessem, Deus estaria morando dentro do homem, no coração do homem. Aqueles que recebessem seu espírito, na verdade nascendo de novo, então ali Deus habitava. É isso que os profetas do Novo Testamento, que os discípulos do Novo Testamento vinham pregando. Mas isso não agradou o povo judeu. Não agradou aqueles que estavam agarrados, que tinham sido ensinados a guardar o rito mosaico, as leis de Moisés, além dos mandamentos. E nós sabemos pelos evangelhos que eles acrescentaram muitas coisas, muitas tradições aos ritos mosaicos e que eles estavam guardando, pervertendo assim então a lei, pervertendo, claro, se tu perverte a lei, tu perverte o juízo, porque o julgamento está baseado numa lei, e se a lei está bagunçada, o juízo também está bagunçado. É lógico. Então a gente vem mostrando tudo isso, por isso que crucificaram Jesus, não é? Os discípulos, porque eles não entenderam que Deus estava abolindo aquilo e que agora era pela fé, não era pela prática das obras, de sacrifícios e ordenanças rituais, guardar os tempos, guardar as estações, mas crer no Filho de Jesus Cristo, o Messias enviado, que pela remissão dos pecados, através do arrependimento, todo aquele que se achegar e crer é salvo. Então essa é a graça que veio, a fé de Jesus Cristo, a fé dele próprio, a fé de Deus no coração dos homens, crendo em Jesus Cristo como único e verdadeiro Deus. Então era isso que foi mal entendido, era isso que através das eras causou toda a confusão. Então nós estamos aqui não para abolir os mandamentos de Deus, não para abolir a lei, mas apenas ter um entendimento do que é lei, o que foi abolido, o que não foi abolido, o que é tradição, o que não é tradição. Tudo que tem falado até agora aqui, vocês que acompanharam, viram que tudo é Bíblia, é mensagem. Não foi nada, e mais leitura, talvez que nem a transmissão passada, foi mais uma narrativa. Narrando os fatos, narrando a Bíblia, narrando o tempo, narrando tudo. Não é verdade? Então, era como Deus operou. Então, no capítulo, na transmissão passada, nós vimos como Deus operou, como é que Deus escolheu seus juízes, seus anciãos entre o povo, derramando do seu espírito, quais eram os deveres deles, qual era o requisito deles. Tudo isso nós vimos. Não é? Então, hoje nós vamos dar continuidade. Falar um pouco do como é que foi o juízo no tempo de Josué, o juizado, os julgamentos, e no livro de Reis, toda a parte do Velho Testamento. Amém? Então, irmãos, lembrando disso aqui, lembra? As 5 categorias de lei que Deus deu no Torá. Isso aqui não tem questionamento, não é? Isso aqui é o que Deus deu, que estava implícito no Torá, na lei, que tem mais o sentido de ensinamento do que lei. Esse é o significado do Torá, seria ensinamento, mas é a lei que Deus deu. E eles deveriam guardar esses 5 categorias, que eram os mandamentos, os estatutos, os preceitos, os testemunhos e aplicar os juízos. Nós vimos, então, que os mandamentos é imutável, é o caráter de Deus, é a expressa natureza de Deus, não muda. E os estatutos foram dados para que eles entrassem na terra, para que eles vivessem, como diz lá no livro de Gálatas, se eu não me engano, que a lei veio, os estatutos vieram por causa das transgressões. Exatamente, por causa das transgressões. Então, como é que o povo ia operar em leis de propriedade, em leis de morte, em leis de crime? Então, Deus deu um estatuto. Ó, quando acontecer isso, vocês recorram a essa lei, faz assim, faz desse jeito. E julguem conforme o crime, conforme a transgressão, e apliquem a pena.
É simples assim. Então Deus trouxe leis de saúde, leis cerimoniais, leis de rituais, leis de saúde, lei cerimonial, lei civil, todo tipo de lei, por causa das transgressões que viriam. Amém? Então isso é o que foi abolido. Então, irmãos, guardando aqui, lembram, nós falamos de mandamentos, estatutos, o que eram os estatutos, não é? Que estavam divididos em 3 partes, que eram a lei civil, lei cerimonial e leis de saúde. Os preceitos, que são costumes, né? São coisas para guardar, para ter uma boa convivência. Não é uma lei, não tem um estatuto dizendo como, porque nós vimos que os preceitos são variáveis, ele muda conforme a sociedade muda, conforme os costumes mudam. Então os preceitos também mudam. E os testemunhos era para guardar das maravilhas, os milagres que Deus fez com o seu povo, que era para passar de pai para filho, para que todos tivessem o conhecimento de Deus. E os juízos, então, que é a nossa parte, nosso tema, que é quebrando os estatutos, quebrando os mandamentos. Então, tem juízo, tem julgamento, tem punição. Amém? Então nós vemos aqui que a lei de Deus, dentro daquelas 5 categorias de leis, existe 4 naturezas de leis, distribuído dentro daquelas 5 categorias, que eram as leis morais ou ética, lei civil, lei de saúde e lei cerimonial. Isso estava distribuído dentro de todas as leis das 5 categorias. Nós vimos que a lei moral fazia parte dos mandamentos ou ética, também dos preceitos, né, que são questões éticas, questões morais. E a lei civil, lei de saúde e cerimonial estão dentro dos estatutos. Amém? Bom, vamos seguir aqui. Isso aqui é só para recapitular. Bom, nós vemos aqui como é que funciona o padrão de Deus. Nós já falamos sobre a lei, nós vimos isso na transmissão passada. Eu aconselho vocês a vir desde a primeira parte para entender, porque eu tenho certeza, irmão, tenho certeza que quem está vendo isso a partir de hoje ou da transmissão passada vai pegar o trem andando, não vai entender direito o que estamos falando aqui, o que nós estamos falando aqui, e vai pegar e distorcer e dizer, ó, o irmão está voltando para a lei, está fazendo uma confusão. Não, na verdade, quem está fazendo confusão é quem está pegando a partir de agora. Não é? Nós vamos falar um pouco de juízo e julgamento, como era feito lá, mostrando o padrão de Deus, os princípios de Deus. Nós vimos qual foi o princípio de Deus na transmissão passada, que Deus usou para escolher os juízes, entre os anciãos, né? E eu sempre disse, guarda essa palavra, os anciãos, para nós chegar no tempo da nossa igreja e ver onde é que estão esses anciãos. Será que Deus deixou essa responsabilidade para eles ainda? Então vamos continuar aqui. Então Moisés deu a lei a todos os sacerdotes e anciãos. Você pode ler ali em Deuteronômio 31, Moisés deu a lei, depois que Moisés relembrou a lei, em Deuteronômio 31, logo Moisés sumiu, né? Morreu, a gente sabe, subiu ao monte, e Josué então ficou no lugar de Moisés como seu profeta. Mas antes de Moisés ir embora, Deus o tomar, Moisés deu a lei, olha bem, a todos os sacerdotes e anciãos, tanto os que cuidavam da parte religiosa como da parte civil. E Deuteronômio 31, 9 ao 10 diz que a lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Olha bem, a lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Para quê? Para que o povo não caísse no esquecimento, para que o povo aprendesse, para que as leis não se corrompessem, para que o padrão de Deus fosse exercido, não é verdade? Que os princípios fossem conservados. Era um mandamento também, que a lei deveria ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Então, a partir do versículo 9, a gente lê assim, ó. E Moisés escreveu a lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Veja o que está dizendo. Ele deu aos sacerdotes e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher. Lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Veja, lerás esta lei diante de todo o Israel. O que? A lei, toda a lei era para ser lida. Toda a lei era para ser lida e ensinada ao povo. Toda. Não era apenas uma parte.
Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, olha só, até os estrangeiros, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus. E tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Veja que isso aqui para o povo antigamente que vivia da lei, dos rituais, dos mandamentos, era para cumprir. Mas eles deveriam ser ensinados. Ensinados por quem? Por pessoas, por sacerdotes, por levitas, pessoas capacitadas, por anciãos, por juízes, que eles tinham que ter então uma certa qualidade dessas pessoas. Tu consegue entender? Vamos continuar aqui. Bom, quando Josué assumiu depois de Moisés, Josué segue o mesmo modelo, o mesmo padrão. Veja aqui em Josué 8, 33, 34. Josué seguiu à risca exatamente o que Moisés ensinou. E nós hoje, o nosso Josué, que foi até o Êxodo, não entrou na Terra Prometida, nosso irmão Brana, nós, como Josué, os ministros, os pregadores, devem seguir o mesmo padrão do que o irmão Brana. Ah, mas é a mesma lei. Não, mudou essa questão da lei, vocês sabem, mas os seus ensinamentos devem ser passados. Então, no versículo 33 ao 34 de Josué, capítulo 8, diz o seguinte: E todo Israel com os seus anciãos e os seus príncipes, olha só, seus príncipes, seus anciãos, os seus juízes, estavam de uma e de outra banda da arca perante os sacerdotes. Então estavam sacerdotes e anciãos e juízes. Levitas, sacerdotes levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenada para abençoar primeiramente o povo de Israel. Veja, quando Moisés subiu no monte lá também, né, e deu as duas leis, e falou da lei da maldição e a lei das bênçãos. Por isso Deuteronômio se chama duas leis. Né? E Moisés também subiu lá e mostrou, ó, as leis lançadas no monte Ebal, no monte Gerizim, falou das bênçãos e das maldição. E Josué fazendo a mesma coisa. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Então tu vê aqui, irmãos, que Josué seguiu o mesmo padrão. Ele fez tudo exatamente o que Moisés disse para fazer. Ler a lei de 7 em 7 anos, falar das bênçãos, falar das maldições, né? Ensinar os sacerdotes, ensinar os juízes. Todo mundo, todos os anciãos. Era assim que funcionava. Bom, trazendo para os nossos dias hoje, como eu disse, o nosso Moisés, profeta do Êxodo, que tirou um povo das denominações, que tirou um povo do Egito. Nós hoje aqui, com essa unção de Josué, deve seguir os mandamentos, os ensinamentos do profeta William Branham. Não é verdade? A mesma condição. Mas, aí é que está a questão. Será que a lei está sendo falada seguidamente? A mensagem está sendo pregada seguidamente? Totalmente na sua plenitude? Está falando das bênçãos e das maldições? Não é o que a gente tem visto muitas vezes, irmão? Não é? Falando só mais das bênçãos, que tu vai para o céu, aceita a mensagem, Deus mandou um profeta para preparar um povo e está tudo bem. E onde é que ficam as maldições dentro da mensagem? Onde é que ficam os juízos dentro da mensagem? Onde é que ficam os bons preceitos da vida cristã dentro da mensagem? É isso que eu me pergunto, onde é que estão? Porque a gente está vendo lá que aquilo era uma sombra. Então o verdadeiro tem que funcionar aqui. É tudo que passou, todas as condições, não aquela lei lá, repito, não aquelas ordenanças, não aqueles estatutos, mas a lei cristã, os mandamentos, que foi dado pelo profeta dentro da mensagem, onde está? Estão sendo ensinados? É o que eu me pergunto, faço essa pergunta. E o tempo? Cada quanto tempo você vê, às vezes, pregar sobre alguma coisa, sobre determinado assunto? Mais de 10 anos. Por que será? Porque é conveniente. Mas vamos continuar lendo aqui. Josué 23, 2. Veja, no livro de Josué 23, versículo 2. De novo, e chamou Josué a todo Israel e a seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes,
e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, eu digo Siquém, não é? E chamou os anciãos de Israel. Quem é que ele chamou? Os anciãos de Israel. Lembra que no primeiro da transmissão eu falei, guardem essa palavra, anciãos. Tu tá vendo aqui que sempre que foi escolhido anciãos os princípios de Deus, os anciãos sempre estavam envolvidos na questão do povo. Sempre estava envolvido. Eles nunca foram tirados fora para questões, resolver problemas e questões. Os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, eles se apresentaram diante de Deus. Veja, foi uma intimação, eles se apresentaram diante de Deus. Então, tu vê, irmãos, Deus sempre convocando os anciãos. Sempre participaram. Muitas vezes, no período dos reis, eles foram deixar de lado. Às vezes eram só os oficiais, mas os anciãos menores, vamos dizer assim, das regiões, não eram consultados. Tudo foi pervertido. Por quê? Tu vê que sempre foi daí a questão do poder centralizado e colocado numa pessoa só. Cada vez foi diminuindo mais, até que o poder se tornasse absoluto na mão de uma pessoa. Amém? Vamos continuar aqui. No período dos reis, eles se tornaram juízes supremos em assuntos civis. Quem? Os reis. Os reis se tornaram juízes supremos em assuntos civis. Como assim, Tiago? Porque a gente vê que quando o povo escolheu, não queria mais um juiz, mas quiseram reis, a mesma responsabilidade que um juiz tinha, os reis tiveram. Até muito mais. Então, eles se tornaram, eram juízes, se tornaram reis. Os reis se tornaram juízes, mas não se tornaram sacerdotes. Teve essa diferença. Os juízes se tornaram reis, mas não se tornaram sacerdotes. Então Deus sempre separou. Tanto que quando algum rei, algum magistrado, né, os juízes, os oficiais, tentavam executar alguma função sacerdotal ou alguma questão de interesse espiritual, Deus repreendia. Não, isso aí não é contigo. Isso é com o sacerdote. Tanto que a gente tem o caso de Uzias, né? Davi tentou colocar a mão na arca, quase morreu, ele foi responsável pela morte de 2, tentando assim se envolver em questões espirituais que não cabia a ele, mas sim questões de levitas, questões sacerdotais. Então tu vê que desde que Deus tinha um princípio, não, vamos separar as coisas. Pessoas são encarregadas para a parte espiritual, pessoas são encarregadas para a parte natural. Aí eu pergunto, e dentro da igreja, será que o profeta fez diferente? É isso que as próximas transmissões, quem sabe a próxima, nós vamos falar sobre isso e mostrar dentro da mensagem como é que o Mombrana agiu. Vamos continuar aqui. Segunda Samuel, capítulo 15, versículo 2. Veja como os juízes aqui, os reis, tinham o poder de julgar, eles cuidavam das causas civis. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem, aqui Absalão quando ele estava usurpando o trono, né? Mas estava fazendo a função de um rei. Mas mesmo assim, olha a responsabilidade que tinha, a questão do rei. E sucedia que todo o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juiz, veja, o chamava Absalão. E assim ele lhe dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel é teu servo. Veja que toda demanda de juízo, eles vinham ao rei. Aí depois nós vemos aqui, eu não sei se eu peguei essa escritura, que Davi no início do seu reinado, e foi aprimorando, ele colocou oficiais em várias cidades, escolheu 6.000 entre os homens e levitas, para que fossem oficiais e juízes, para julgasse o povo, ensinasse o povo, não é? E as causas maiores, então foi, Davi disse, então vem a mim, como Moisés fez, as principais. Então o juiz, o rei, ele era o juiz, ele julgava as demandas. Em 1 Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Aqui é quando Salomão pediu sabedoria para Deus, né? Veja que ele está dizendo, Senhor, me dá sabedoria para julgar o povo.
Veja, o rei estava encarregado de julgar leis, condenar, ensinar. Não é verdade? Que leis? Leis religiosas? Leis cerimoniais? Leis de saúde? Não. Isso ainda continuou função sacerdotal. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. O que então ficou ao cargo do rei que a gente lê aqui? Os exemplos, ó, julgar o povo, demanda de juízo. O que o rei estava cuidando então? Qual era os assuntos que o rei cuidava? Quais eram os assuntos que o chefe de Estado, no caso o rei é um chefe de Estado, do Estado de Israel, da nação de Israel, o que esse chefe de Estado, esse rei, cuidava? Quais eram os assuntos de julgamento? Lembram disso aqui? Os estatutos. O que eram os estatutos? Os estatutos estão divididos em 3 partes, que são o regulamento que determina normas e rituais, cerimônias, sistemas a executar. Não é verdade? E os estatutos, lembra? Mandamento, estatutos, preceitos, testemunhos e juízos. Mas dentro dos estatutos se dividia em 3 partes. Lembra que a gente passou por isso? 3 partes, que eram a lei cerimonial, as ordenanças, leis de saúde e lei civil. E dentro de cada uma dessas partes, nós vemos muitas leis. Por exemplo, dentro das leis de cerimônia entravam os rituais, solenidades, festivais sagrados, costumes importantes. As leis de saúde se referia à comida, alimentação, higiene, doenças e curas, funerais. E a lei civil, casamentos, propriedades, indenização, crimes, filhos, acordos e negócios, vestimentas, criação e trabalho com animais. Bom, então, isso eram os estatutos. Mas o que ficou a cargo do rei, então? O que o rei julgava? O que o rei cuidava? Será que era da primeira lei cerimonial, ordenança? Será que era da lei de saúde? Será que era lei civil? Não, a gente viu ali. O que o rei, o que o juiz cuidava, então? O que ele julgava? Não é verdade? O rei cuidava da terceira lei, aqui, ó, a parte da lei civil. Era isso que o rei julgava. Casamentos, lembra que Salomão fazendo sobre filhos, julgamentos lá, né? Propriedades, indenização. Davi foi fazer aquela indenização lá, com aquela parábola que Natan trouxe para ele, dizendo que deveria indenizar porque matou a ovelhinha, que era a única do homem, e ele tendo muitas propriedades. Era esse caso que os juízes julgavam. Coisas naturais, as leis civis. Isso ficou encarregado dos reis. Embora ele deveria instruir os sacerdotes, estava tudo debaixo dele. Mas os casos que ele julgava, ele não tinha capacidade para julgar casos religiosos, leis cerimoniais, rituais, leis de saúde. Para isso ele tinha ao lado dele sacerdotes e levitas. E essa parte das leis cerimoniais e as leis de cura, quem julgava eram os sacerdotes, nunca mudou. É eles que tinham o conhecimento do Senhor, do caminho do Senhor. Vamos continuar lendo aqui. Então a gente vê aqui no livro de 1 Reis, capítulo 3, 28. Veja. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Aqui é o quadro de Salomão, lembra? Quando Salomão julgou o caso das mulheres. Um caso difícil. Veja, a sentença que dera o rei. Veja, o rei deu a sentença. Ele julgava e ele deu a sentença. Mas o rei não deu a sentença em assuntos espirituais, que eram as leis de cerimônia e nem as leis de cura, as leis de saúde. Ele estava envolvido em que questões? Questões civis. Isso era a função do rei, de julgar com seus juízes, com seus oficiais. Nós vimos isso desde o Velho Testamento. Por isso Deus separou bem, deixou sacerdotes e levitas cuidando do assunto do Senhor e entre os anciãos, dentre os anciãos juízes, para cuidar de assuntos civis. Vamos continuar lendo aqui. Bom, os juízes no período dos reis. Como é que funcionou os juízes lá no período dos reis? Vamos ver aqui para dizer se eu estou inventando ou não, né? Como eu digo, irmão, eu aconselho para te pegar desde o começo da primeira vez para vir traçando o que a gente está falando. Se pegar a partir de agora aqui, vai fazer uma confusão, vai dizer que eu estou falando um monte de besteira, vai fazer uma miscelânea na cabeça, não vai entender. Nós estamos apenas desde a transmissão passada, a última, e hoje, mostrando como era feito. Nós estamos vendo o princípio de Deus, como Deus trabalhou, como Deus ordenou,
como Deus trabalha para nós depois trazer para o nosso meio, tá bom? Eu estou só passando o Velho Testamento, para nós chegarmos no Novo Testamento em nosso período da igreja, para ver o que o nosso profeta deixou. Mas se tu não entender o passado, tu não entender como é que era feito, vai ser difícil entender hoje. Com certeza alguém vai ver isso aqui hoje e vai me criticar, porque não está entendendo nada. E vai dizer que eu estou fazendo uma confusão. Eu estou apenas relatando aqui, irmãos, nós estamos apenas relatando e mostrando o que Deus fez, como Deus agiu no Velho Testamento, no tempo de Josué e de Reis. Isso é o propósito dessa transmissão hoje. Amém? É conhecer os princípios de Deus, é conhecer Jesus Cristo, é conhecer o nosso Deus. Vamos continuar aqui. Veja, os juízes no período dos reis. No livro de 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 29, falando ali os oficiais e os juízes dos Izaritas, Kenanias e o seu filho foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Quem foi? Izaritas. Veja que não está pegando sacerdote aqui. Lembra isso? Veja bem claro, está pegando os Izaritas, que era outra descendência. Vamos continuar lendo aqui. Veja bem, não é sacerdotal, não é da linhagem de Arão. Para ser o quê? Oficiais e juízes. Deixa eu ler aqui 1 Crônicas, deixa eu achar aqui 1 Crônicas 26, versículo 29, na minha Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 29. Capítulo 26. Assim, aqui é no tempo do rei Davi, quando Davi estava ali, o guarda dos tesouros, a função dos porteiros, guarda dos tesouros, função dos cantores. Aí ele coloca oficiais e juízes. Amém? Vocês podem ler, tá tudo ali. Bom, irmãos. Deixa eu tirar aqui, porque eu quero só olhar uma coisa aqui. Então tu tá conseguindo, tu tá vendo aqui que Davi, quando o reinado de Davi colocou vários homens, eu não lembro aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, quantos homens Davi separou para oficiais e juízes, se não me engano foi 6.000. Aí ele começa a definir para todos os cargos ali. E Salomão seguiu o padrão, foi aprimorando também. Salomão foi colocando mais, Salomão foi melhorando, Salomão foi colocando tipo juízes. Tu pode ler ali, eu não sei se eu tenho a escritura aqui, se eu anotei. Ele como colocou quase tribunais regionais ao redor das 12 tribos de Israel. E colocou como centro ali a Jerusalém, onde ele morava, a cidade onde ele fez, como sendo o Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim. Como fosse o nosso STF. Ele colocou vários órgãos de juizado ao redor do reino e colocou como centro onde questões maiores eram tratadas com o rei. Tu vê de onde veio esse modelo. E então tinha oficiais, tinha juízes, os oficiais eram os auxiliares dos juízes, tanto que deriva desse termo que vem dos romanos, né? O oficial de justiça, que são os auxiliares dos magistrados, né? São auxiliares dos juízes, auxiliares dos desembargadores, dos promotores. Os oficiais de justiça, nós vamos ver isso aqui. E os levitas, assim, igualmente, da mesma maneira, quando Deus estabeleceu que os levitas eram os auxiliares dos sacerdotes. Eles deveriam auxiliar os sacerdotes no ministério do templo. E foi escolhido oficiais para auxiliar os juízes, os magistrados. Vamos ler aqui. Então, o que a gente percebe aqui, irmãos, agora, é que de todos os reis, conforme foi indo, Josafá, ele aprimorou tanto o sistema judicial que ele separou, deixou bem claro, separou de vez as questões civil e religiosa. Ele deixou bem claro. Você pode ler ali, nesse livro, nós vamos ler um pouco agora. Ele separou, ele aprimorou, ele botou questões civis de um lado, questão religiosa é de outro lado. E ele, como sendo rei, embora ele tinha o encargo de soberano, do cabeça, de ensinar tudo isso, nós vemos aqui que mesmo ele estava submetido às leis espirituais. Correto? Ele tinha profeta, nós lemos ali quando o profeta repreendeu ele, o profeta Jeú, logo então ele faz isso aqui.
Ele começa a colocar os magistrados de um lado, ele começa a organizar o seu reino, uma forma de ensinar o povo e de julgar a melhor maneira. Tanto transgressões espirituais, quanto as transgressões civis. Amém? Vamos ler aqui então. Josafá aprimorando o juizado. Tu pode ler isso aí, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 19, versículos 5 ao 11. Veja bem que está... Lê toda a parte de Josafá. Lê no espírito, irmão. Lê com calma, com tranquilidade. Tu vai ver o que Josafá fez. Veja bem, ó, a partir do versículo 5. Deixa eu acompanhar na minha Bíblia aqui. 2 Crônicas, capítulo 19. Quando começa a partir do versículo 1, 2 Crônicas, capítulo 19, é ali, o profeta Jeú repreende a Josafá, por ele ter ido lá com Acabe e ter feito aquele companheirismo lá, não agradou a Deus. Né? A partir do versículo 5, irmãos, vamos ler aqui. Josafá. E estabeleceu juízes na terra. Quem? Josafá. Em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. Então veja, ele colocou tribunais, né, juizado, para julgar o povo em todas cidades fortes, de cidade em cidade. Olha a primeira coisa que Josafá fala para os juízes. E disse aos juízes, vede o que fazeis, julguem corretamente. Veja, né? Ele fala aqui, ó, vê o que vocês vão fazer, julguem corretamente. Porque Josafá tinha sido acabado de ser repreendido pelo profeta Jeú. Uma repreensão vinda do próprio Senhor. Aí ele já fala para os juízes que estão abaixo deles, ó, vê como vocês vão julgar, julguem corretamente. Né? Porque tudo é o espelho dele. Se eles não julgassem corretamente, isso está mostrando que ele, sendo o cabeça, o rei, não estava julgando corretamente. E tinha um profeta ali, bem presente para repreender ele. Vamos ler aqui. Olha o que ele diz. Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco no negócio do juízo. Olha o que ele está dizendo. Olha a responsabilidade que Josafá... Olha bem, irmãos, a responsabilidade que Josafá está dando para os juízes, que eram anciãos. Não julgueis da parte do homem, senão da parte do Senhor. Em outras palavras, não fazer acepção de pessoas. Porque esse negócio de juízo, o Senhor está ali. Então, primeira coisa, não fazer acepção de pessoas. Versículo 7, continuando. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Olha Josafá dizendo, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o, fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade. Eu botei bem amarelo ali, ó. Nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Lembra, irmãos, tu vê desde lá Moisés dizendo, não fazer acepção de pessoas. Uma pessoa, o princípio básico de um julgamento é não olhar para a aparência, não olhar para o status, não olhar para a qualidade de vida, não olhar para o tipo de cor nem nada. Esquecer tudo isso, julgar segundo a reta justiça. Isso é uma coisa que Deus não muda, é imprescindível. É um mandamento eterno de Deus para qualquer um de nós, julgar segundo a reta justiça. Deus não olha a aparência. Tu vê que Josafá está falando a mesma coisa. Julgar segundo a reta justiça. Não fazer acepção de pessoas. É o requisito básico, irmãos. Básico para qualquer ancião dentro da igreja hoje. Primeiro lugar, se nós pudéssemos fazer, que Deus me perdoe, usar essa expressão, mas se pudesse nós tirar da Bíblia e das mensagens do profeta, do que Deus deixou, e nós fizéssemos 10 mandamentos de juízo, o primeiro seria não fazer acepção de pessoas. É o maior de todos os julgamentos dentro da nossa igreja hoje. Não fazer acepção de pessoas. Mas o que a gente tem visto, irmão? Por que os julgamentos não são feitos? Sequer que são feitos. E ainda são feitos por quem? Nós vamos ver isso aí nas próximas transmissões. Vai chocar muita gente. Tenho certeza que o sistema, como eu digo, não vai gostar. Vão nos criticar, vão falar muita coisa, mas vamos ver como o Mombrana disse, como o profeta mostrou, como julgar pela Bíblia
Ele pegou essa mesma Bíblia, as escrituras que nós estamos lendo, e trouxe para nós, mostrando que os princípios de Deus é o mesmo, não muda. Mudou a lei. Lembra? Aboliu os ritual, aboliu as ordenanças, aboliu os estatutos, mas não aboliu o caráter de Deus. Como muitos querem dizer que estão mudando e que estão abolindo. Então, Jesus Cristo não muda, Jesus Cristo é imutável. Então, primeira coisa, não fazer acepção de pessoas. E como é que a gente pode esperar um julgamento justo feito por pessoas injustas, corrompidas já? Ministros dentro da igreja, pastores dentro da igreja, levitas dentro da igreja, que aceitam suborno, aceitam peita, né? Aceitam presentes. E quando tiver que julgar sua família, como é que faz? Mascara, abafa tudo. Ou como alguns pastores dizem, que é uma vergonha, irmãos. Olha, é uma vergonha. Espero que eu nunca ouça com esses ouvidos aqui perto, do meu lado, como eu já vi nessa transmissão, e como muitos irmãos já me relataram, muitos, não foi um, foi vários, que os ministros têm por costume dizer, irmãos, a família do pastor é de material diferente. Que material diferente? Onde é que ele tirou isso aí? O que a gente está vendo que realmente pode-se dizer que é material diferente. E bem inferior, bem fraco, bem frágil. Se é nesse sentido que ele está dizendo, nós somos de material fraco, frágil, aí eu concordo. Agora, se achar uma casta superior, esse lugar está no lugar errado. Se ele procura casta, né, que é superior, que a família dele é superior, eu aconselho esse pastor a se converter para o hinduísmo. Lá tem casta, com os indianos lá. É cheio de casta. Uma casta 1, casta 2, casta 3, vai subindo, né, conforme as suas tradições lá, parece bicho, animal. Mas aqui dentro dessa palavra, aqui, ó, todo mundo é igual. Não tem nenhum maior nem menor que o outro, mas na visão desses ministros, que vieram de Goiânia, eu digo, o sistema que ensinou, que o pastor e a sua família são de materiais diferentes. Então deve receber tratamento diferente, deve receber privilégios, deve receber... E exigem. Mas se depender de nós, irmão, que nós estamos pela palavra, não tem privilégio nenhum. Como nós falamos, lembra do estacionamento lá? Quer sombrinha, quer lugar fechado, chega mais cedo. Cria vergonha e chega mais cedo. Educa teus filhos para não passar vergonha. Se dá como exemplo, não foi o que Paulo disse para Timóteo? Se dá como exemplo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Questões financeiras, principalmente financeira, modo de vida, modéstia, simplicidade, vestimenta, caráter que está faltando. Está faltando esse caráter para esses homens. E o principal aqui, como é que eles vão querer fazer parte de um julgamento? Primeira coisa, não fazer acepção de pessoas. E é o que fazem. Primeira coisa, acepção de pessoas. Então tu vê, irmãos, que como é que Deus pode trabalhar num ministério que já a primeira coisa faz acepção de pessoas? Me diz, pensa, irmão, como Deus pode trabalhar se ele se não fazer? Aí estão fazendo, Deus vai atuar daquele jeito ali? Não vai. Deus cruza o braço e fica quieto, não faz nada. Cabe a nós, irmãos, que estamos ouvindo e entendendo a palavra, dizer chega, acabou. Vamos fazer um julgamento justo. Nós vamos ver pessoas para julgar nas próximas transmissões. Pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, que tenham o dom de sabedoria, que tenham os dons da igreja. Aí entra os dons auxiliares da igreja para fazer um julgamento correto. Porque se tiver algum caso e houver omissão do caso, o dom se apresenta e diz, não, corrige, isso aí está errado, falta isso. Não foi explanado dessa maneira. Vocês estão vendo a necessidade de todo um corpo local bem entrosado? Mas alguém vai dizer, Tiago, para que tudo isso, Tiago? Para que gente para julgar? Para que dom na igreja? Para que isso? Para que fazer um tribunal? Para que apresentar? Hoje, Tiago, tem o pastor. O pastor está encarregado disso. Coloca na decisão no pastor. O pastor vai orar a Deus e Deus vai descer sobre o pastor e vai te dar a resposta a fazer um julgamento. Para que dar toda essa volta? Pessoas aqui, pessoas ali. Se hoje só tem o pastor, tudo é o pastor. É isso que eles vão dizer. É mais... Vamos simplificar, irmão Tiago. É o que o sistema ensinou. Vamos simplificar. Está ali o pastor. O pastor é para isso. O pastor legisla, ele traz a lei, ele interpreta a lei. O pastor executa a lei dentro da igreja. O pastor julga a lei, ele faz tudo. Ele é tudo hoje. Te cuida de todos os assuntos. Não precisa envolver o povo, não tem ancião, não tem levita, não tem diácono, não tem nada. Ele é o anjo. Ele tem o dom de sabedoria, ele tem os dons. Nós vamos ver isso nas próximas transmissões, Umbrana mostrando. Julguem como quiser julgar, fiquem bravos quem quiser ficar bravo. Critica quem criticar, essa é a verdade. Nós estamos vendo o padrão de Deus. Deus nunca, repito, que seja
meu foco hoje aqui, grava isso que eu estou dizendo, irmão. Deus nunca deixou o poder na mão de um homem só. Nunca deixou o poder na mão de um homem só. Ele tem a autoridade máxima, a maior autoridade, não toda, que é o confundido entre os pastores da mensagem. Nós vamos falar nas próximas transmissões. Toda a autoridade, não. Ele tem a maior autoridade. Ele não tem toda a autoridade. O pastor está debaixo de uma outra autoridade, que é a autoridade da igreja, como um todo. Tanto que tira ele e coloca ele, dentro de certas condições. Estão entendendo? Por isso que o Mombrana falou, o dia que a igreja souber quem ela é, ela vai embora. Veja, irmão, tudo que foi ensinado errado, pessoas boas, muitas pessoas boas, te ensinaram, tentaram trazer de uma maneira pervertida, ou por poucas mensagens, falta de entendimento, falta de buscar Deus. Nós somos ensinados assim. Agora a gente está vendo que não é assim. Enquanto nós vermos o que Deus deixou para nós, irmãos, como Deus quer, o seu padrão, aí o povo começa a buscar Deus, Deus se faz presente e a gente vai embora daqui. Mas enquanto nós ficar debaixo de um sistema velho, corrompido, carcomido, feito e aplicado na maioria, nem sempre, mas na maioria por homens corruptos, por mentalidade política, que já falou em Mombrana, por inveja, por ganância, por poder, fome de poder, o poder de Deus nunca vai se manifestar nesse meio. É necessário que saia desse meio para que Deus trabalhe. Amém? Então, volto a dizer, nós não estamos criticando o pastor, como alguém diz, odiando o pastor, fulano A, fulano B, como querem falar. Não, é o sistema que eles vêm trazendo. É apenas isso. Vamos continuar lendo aqui. Veja que aqui Josafá falando. Em amarelo ali que eu coloquei. Não, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Quantos aceitam presentinho aí? Para jogar o caso. Tu conhece, irmão, não preciso dizer. Tu já ouviu, presenciou. Alguém que está me ouvindo já presenciou isso, né? Versículo 8, irmãos. Olha Jeosafá falando. Também estabeleceu Jeosafá, olha, aqui sim, presta atenção, irmãos. Comigo, presta bem atenção no versículo 8 ao 10. Olha o que Jeosafá fez. Também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes, olha só, levitas e sacerdotes, e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. Tu entendeu aqui, irmãos? Ó, o que Josafá fez? Estabeleceu levitas e dos homens de levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o quê? Juízo do Senhor e causas judiciais. Duas coisas, juízo do Senhor e causas judiciais. Pegou levitas e sacerdotes e os príncipes de todo o povo dos anciãos. Veja bem claro o que ele fez ali. Ó. Ele pegou os que deveriam dar o maior exemplo de santidade, de sabedoria, de conhecimento, de temor de Deus. Levitas, dos mais altos, dos mais nobres, eu digo em caráter, e sacerdotes, e depois pegou entre os anciãos oficiais, príncipes do povo, para cuidar do negócio do Senhor e do negócio do rei, nas causas judiciais. Olha o que Josafá fez. Ó, e ele estava aprimorando o sistema judicial que ele colocou em que todo o território de Israel tivesse o conhecimento da lei do Senhor. Tanto das questões espirituais como questões naturais. Os caminhos do Senhor. Vamos ler ali. Opa. Versículo 9. Deu-lhes ordem. Deu-lhes ordem a quem? Aos levitas, aos sacerdotes e aos chefes dos pais de Israel. Deu-lhes ordem dizendo. Veja que sacerdote e levita, embora eles tivessem uma independência espiritual, eles estavam debaixo de um rei. Olha como é que Deus faz. Esse aqui são independentes espirituais. Não depende desse aqui para as leis espirituais, rituais, ordenanças, tá acima. Mas eles estão sim debaixo dessa liderança chamada rei. Porque era o rei que colocava, que botava, que ordenava. Ele ordenou-lhes. Mas quando o rei aqui, ó, cometia um crime espiritual, esse aqui julgava o rei. Tá vendo como um não entra
no campo do outro, embora um está subordinado ao outro. Por exemplo, nós temos os 3 poderes hoje, que a gente sabe, no Brasil estão totalmente corrompidos, não se acertam. Mas a autoridade máxima do país é o presidente da República. Tu entende? Mas os 3 poderes são independentes, mas estão tudo submetidos a uma autoridade única, a maior autoridade. Mas se esse aqui errar, que é o presidente da República, vier falir, vier errar, tem os outros 2 poderes para punir o presidente. Porque senão ele se torna um ditador, uma autoridade máxima, como era o Império Romano, como foi o papado. Nós vamos falar nisso nas próximas transmissões. Quando o homem pegou, juntaram, lembra o Império Romano, a Igreja Católica? Tinha um rei que cuidava das leis do Estado e tinha os sacerdotes. A igreja estava iniciando ali. Iniciando não, corrompida, né? E ele aderiu, o que fizeram? Pegaram a lei de Estado, as leis religiosas, juntaram tudo só e botaram num homem. Fizeram desse homem um papa. O Estado casou com a igreja, as leis religiosas casou com as leis de Estado. E um homem só julgava tudo. Não tinha mais para baixo. Autoridade única e máxima e suprema. Isso se chama despotismo. Nós vamos falar, não sei se é agora, eu não sei se eu tenho anotado aqui ou na próxima transmissão, um poder despótico. Que o Umbanda condenou. Tudo na mão de um homem só. E é o que a gente tem visto dentro da igreja. São inquestionáveis os ministros, os pastores, eles não podem ser repreendidos, totalmente diferente do que a Bíblia e o Umbanda ensinou. O que a gente tem visto hoje são ditadores, são papas. Papas dentro da igreja. Com poder absoluto, o absolutismo, e são irrepreensíveis, são infalíveis. Mas Deus nunca fez isso. Por isso Deus mandava um profeta. Mandava aqui um profeta. Ora para corrigir os sacerdotes e levitas, ora para corrigir o rei e seus juízes. Foi assim sempre, a Bíblia está sempre assim. Quando Deus mandou um profeta, ou era para corrigir as leis espirituais, as leis religiosas, ou era para corrigir as leis civis. Os cabeças principalmente. E os reis muitas vezes matavam esses profetas, perseguiam esses profetas, porque eles achavam que estavam acima, não estavam às vezes, muitas vezes não estavam respeitando as leis espirituais, as leis religiosas, porque eles achavam por ser rei, por ser um chefe de Estado, e os sacerdotes estavam subordinados a ele e não podiam questionar. Aí a gente deu um exemplo, que é o rei Uzias. Quando entrou no templo, se achou que por ele ser um chefe de Estado, que por ele cuidar das leis civis, ele também tinha autoridade sobre as leis religiosas. Tá vendo como é que Deus faz? Um presta serviço para o outro, um está subordinado ao outro. Deus sempre fez assim, irmão. Nunca colocou o poder na mão de um homem só. Os próprios profetas, quando vinham repreender ou o rei, ou às vezes o sacerdote, o sumo sacerdote, o próprio rei também estava submetido ao rei. Eu digo, o profeta também tinha o seu líder, que era o rei. Nas leis naturais, ele estava submetido àquele, ele tinha que respeitar. Mas Deus usava aquele homem dentro daquele corpo chamado Israel. Veja como é que funciona na igreja, a mesma coisa. Os corpos têm autoridade aqui máxima, que é o pastor, mas tem outros dentro que Deus coloca para repreender o pastor, às vezes corrigir. E Deus ainda tira o pastor. Mas, irmão, para que dar essa volta toda para cá e para cá? Vamos simplificar, vamos colocar tudo na mão do pastor e resolve. Tu só vai para a tua igreja, irmão, faz tuas orações, entrega teus dízimos. Se o pastor errar, Deus vai tratar com o pastor. É Deus que vai tratar com os falsos pastores. Como diz no livro de Jeremias, livro de Ezequiel. Não te preocupe, irmão, tu vai no arrebatamento de qualquer jeito. Se teu pastor está errado, tu vai para o céu de qualquer jeito. Aí nós já cansamos de falar aqui, 7 eras da igreja, a Bíblia falando, uma Umbanda mostrando que se o teu pastor está errado, também tá, tudo que está debaixo dele, teoricamente vai estar errado e vai sofrer maldição. Uma coisa é tu não saber das coisas, irmão. Dos fatos que acontecem na igreja, tu não sabe. Outra coisa é tu não te interessar e não querer saber. Já falamos isso várias vezes, tu vai ser punido por tu não querer saber. Tu não te interessa pelos acontecimentos dentro do teu corpo local. Tu é um cego voluntário. Tu é um cego voluntário. Tu não quer saber. Tu sabe das coisas erradas e não quer se envolver. E Deus quer que se envolva. Por isso eu digo, o arrebatamento não é para ti. Pode me criticar, falar o que tu quiser. Arrebatamento, irmãos, todo mundo está me ouvindo. Estou falando abertamente. Todos esses irmãos, pastores, ministros que estão me ouvindo. E vocês sabem disso. Mensagem de adoção fala bem claro. Se tu não se interessa pelos negócios do pai, tu não herda nada. Ainda que seja filho. Não herda nada. Deus não quer filhos preguiçosos. E tu, irmão, que deixa tudo na mão do pastor, que tu foi ensinado por esse sistema corrompido de Goiânia,
Eu digo lá, não tenho nada contra as pessoas de lá. São pessoas maravilhosas. A gente tem conhecimento. Pessoas boas, muito. Eu estou dizendo, é um sistema que veio porque veio a mensagem de lá. A gente sabe disso. Né? Não as pessoas, não as igrejas, mas o sistema que partiu de lá e que exportou tudo isso. Se tu não se interessa, irmão, tu não é digno do céu. Tu não se interessa com os acontecimentos do teu corpo. Tu não se interessa com as necessidades que tem no teu corpo local. Tu não se interessa pelas bênçãos que pode vir. Tu não se interessa por estar morrendo gente no arraial por causa da cunha de Acã. Aí tu quer céu. Tu quer arrebatamento desse jeito. Irmãos, o que eu estou querendo mostrar? O que Deus deixou para nós, a noiva eleita? Que é um por todos e todos por um dentro daquele corpo local. Claro que a salvação é individual, a fé é individual. Mas quando se trata de um corpo local, chamado igreja, um corpo, é um por todos e todos por um. Ou todos são abençoados, ou todos são amaldiçoados. Nós vamos ver isso nas próximas. Como fazer um julgamento na igreja? O que o profeta deixou? Por isso que a gente viu essa tragédia, é trágico que a gente vê hoje. Porque não tem julgamento, não tem separação, e o pior, a igreja nem sabe como fazer. Aí chama lá o pastor de longe, chama o fulano de tal, lá da outra igreja, porque não sabe como se conduzir dentro de um corpo local. Seja um corpo de 10 membros, ou seja um corpo de 1000 membros. Por que não sabe? Porque não é ensinado, não tem ensinamento. E por que não tem ensinamento? Porque os pastores, os cabeças não querem que ensinem, porque eles perdem o poder. Aí tem que vir os Martim Lutero dentro das igrejas e traduzir para o povo e falar. Foi o que Martim Lutero fez, senão o poder sempre ia ficar na mão do Papa. O povo não sabendo as escrituras, não sabendo nada. Tá entendendo como a história repete? É o mesmo padrão? Mas claro que Martim Lutero foi perseguido pelo clero, né? Pelo Papa, pelos bispos e cardeais. É a mesma coisa, irmão. É a mesma. Tu vê, o diabo também não muda o seu sistema. É sempre manter o povo na ignorância. Já falei disso aqui uma vez, lembra? Sobre a ignorância espiritual. A maior arma é manter o povo na ignorância e falar, não, irmão, não te preocupa. Deixa na mão do pastor. Não seja polêmico. Não faça intriga, não seja assunto polêmico. Não interessa é polêmico. Nós vamos criar caso sempre. É isso, irmão. Tu tem que criar caso sempre na tua igreja. Querer saber, questionar. Leia essa mensagem agora que veio nas novas, entrando no Espírito. Olha o que o Mambrana fala. Questiona, irmão. Pergunta, questiona. Não interessa. Deus está nesse negócio. É que ele fala, a gente vai nos encontros, né, tem as campanhas, e aí termina os cultos, o pastor diz, nós estamos abençoados, Deus está conosco. Aí o Mambrana faz te perguntar, como é que tu sabe que Deus está conosco? Deus está aqui. Ah, porque ele pregou. Como? Cadê as maravilhas? Cadê as bênçãos? Cadê os resultados que mostram que Deus está aqui no nosso meio? Não questiona, irmão. Não questiona o pastor, não questiona os ministros. Questiona, foi o que o Mambrana falou. Questione-se. Crie caso, pergunte. Como é que tu sabe? Cadê a evidência? Cadê os dons? Cadê a cura? Cadê as manifestações? Não sou eu que estou falando. Leia a mensagem lá, entrando no Espírito. Por volta aí do parágrafo 22 ao 26, mais ou menos ali, que é a parte mais grossa. As 5 páginas ali. A partir do 15 tu já vai entender. Questione-se, pergunte. Mas se tu não quer, eu lamento, irmão. O arrebatamento não é para ti. Não é para ti. Vamos continuar aqui. Assim. Versículo 10. Em toda diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, olha só, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-vos que se não façam culpados para com o Senhor. Olha bem a repreensão de Jeosafá. Uma hora está escrito Josafá e às vezes Jeosafá, tá? Eu me acostumei a falar Jeosafá, tá bom? Mas os dois nomes estão válidos. Admoestai-vos que se não façam culpado com o Senhor e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazeis assim e não vos fareis culpados. Tu viu o que ele está dizendo aqui, ó? Faço assim para que não venha o quê? A ira do Senhor sobre vós e vossos irmãos. Tu vê que o princípio de Deus era, estão fazendo errado, estão julgando errado, estão fazendo acepção de pessoas, estão escondendo a verdade, estão omitindo fatos. O julgamento vai cair sobre todo mundo por causa dos cabeças. E às vezes toda a igreja, o que a gente tem visto hoje, a igreja não evolui, não cresce por causa dos cabeças. Não adianta, é os cabeças que não fazem o julgamento correto. Fala a palavra e Deus vai trabalhar. Prega como ela é e Deus vai trabalhar. Faça como é e Deus vai trabalhar. Mas tu vê que ele disse ali, ó, Josafá falando, porque Josafá foi repreendido pelo profeta Jeú. Tu vê que ele falou, ó, tem um temor sobre vós, ensine corretamente. Tu vê que ele botou pessoas capacitadas para ensinar e disse, ó, se vocês não fizerem correto, o julgamento vai cair sobre vocês e sobre os inocentes. Porque vocês, cabeça,
vocês oficiais da igreja, agora eu me refiro aos ministros, os levitas, os anciãos, vocês são responsáveis por ensinar o povo. Pastores são responsáveis por ensinar o povo em toda a lei, em toda a palavra do que deixou nosso profeta, em toda a Bíblia. Vamos continuar lendo aqui. Olha que bonito isso aqui, irmãos. Aqui nós vimos aqui, ó, no versículo 10 e 11, lembra, 9, que Jeosafá, deixa eu voltar aqui, que Jeosafá pegou levitas e sacerdotes, príncipes do povo, e colocou sobre as leis do Senhor, as leis espirituais e as leis do Estado, as leis civis. E falou aquilo ali. Agora, olha aqui no versículo 11 o que ele fez. Olha bem o que ele fez aqui, irmãos. E eis que Amarias, deixa eu tirar daqui, o sumo sacerdote, olha, o sumo sacerdote presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. O que Amarias, o sumo sacerdote, faria? Presidirá sobre vós, olha Josafá falando para o povo, olha, o encarregado, sobre vós será um sumo sacerdote em todo o negócio do Senhor. Do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, olha irmãos, Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Negócio do Senhor, negócio do rei. Sumo sacerdote, Amarias, para o negócio do Senhor, e Zebadias para os negócios do rei. Qual eram os negócios do rei? Como a gente já viu ali, que eles julgavam as coisas civis. Também os oficiais, os levitas estão perante vós. Esforçai-vos, pois, fazei-o, e o Senhor será com os bons. Tu viu que ele dividiu aqui? Sumo sacerdote, as causas do Senhor. Amazias, as causas do rei. Colocou Estado de um lado, religião de outra. As leis civis, eu sempre confundo aqui. Lei civil, né? Lei civil, casamento, propriedade, lembra dos estatutos, mandamento também. A gente vai ver aqui. E colocou do outro lado um sumo sacerdote para cuidar dos negócios do Senhor. Esse não estava acima desse, não mandava nesse. Esse não mandava nesse. Eles trabalhavam em harmonia. Acima estava o rei aqui. E às vezes acima estava o profeta do rei. O rei coordenava isso aqui. Mas se o rei também errasse, o sacerdote corrigia. Um profeta vinha e corrigia. Tá vendo a harmonia de Deus em todo, como é que era? Ah, irmão Tiago, tu vai ouvir isso. É muito complexo, o irmão Tiago está querendo trazer a lei e tudo mais. Não. Olha a harmonia como é que era com Deus entre os poderes dentro de Israel. Esse é o princípio de Deus. Tem que funcionar. Por que hoje não funciona aqui? Se lá no milênio vai funcionar. Na eternidade vai funcionar. Os princípios de Deus é o mesmo. Por que nós, dentro de uma igreja, num corpo local, com 10 membros, não funciona? Vamos, funcionou em Éfeso lá, perfeita, não é? Os dons funcionando, os julgamentos sendo funcionando, o cabeça, o pastor, o guia espiritual, o supervisor espiritual, os dons independentes, ministérios quíntuplo independente, 5 ministérios independentes, a serviço do pastor, trabalhando para a igreja. Como é que funcionava? Ninguém mandava em ninguém. Se o pastor errasse, os efésios tiravam o pastor. Nós vamos passar isso aí por julgamento aí. O que aconteceu então, irmãos? Nós vimos aqui bem separado. Leis civis, questões do rei, leis espirituais, que eram as questões do Senhor. Então o que ficou encarregado? Olha só o que ele botou. Nós vimos ali um sumo sacerdote que era... Eu esqueci o nome dele. Amarias. Sumo sacerdote Amarias. Sumo sacerdote para cuidar, autoridade máxima das leis do Senhor, as leis espirituais. E Zebadias, autoridade máxima para cuidar dos assuntos do rei, as leis civis. Questões religiosas e espirituais, então ficou o quê? Sujeito a quem? Aos sacerdotes. Porque depois foram morrendo, né? E foi indo. Mas tu consegue entender, ver, irmãos, como é bonito. Olha o que Josafá fez. Olha a inspiração que Deus deu para ele. Ele separou. Então o que os sacerdotes cuidavam? O que os sacerdotes, os levitas estavam encarregados? Os mandamentos, claro, também. E dentro os estatutos.
a lei cerimonial ou ordenanças. Deixa eu ver aqui que eu acho que isso aqui faltou aqui. Veja, o que o sacerdote cuidava, o que o sumo sacerdote Amazias, o juiz nas questões espirituais, o cargo máximo, a autoridade máxima das questões do Senhor cuidava da lei cerimonial e das leis de saúde, que eram os rituais, solenidades, festivais sagrados, costumes importantes, leis de saúde, comida, alimentação, higiene, doenças e curas e funerais, tudo isso, as questões espirituais, Amazias era o cabeça, a autoridade máxima. O que ficou então com Zebadias, então? O que Zebadias cuidava do negócio do Senhor? Os mandamentos também, né? Porque valia para todo mundo. Cuidava da lei civil, dentro dos estatutos. Casamentos, propriedades, indenização, crime, filhos, acordos de negócios, vestimentos, criação de trabalhos, criação e trabalhos com animais e muitas mais leis. Lei de virgindade, lei de violentar uma mulher, que eu lembro dessas leis, né? Muitas mais leis. Tu tá vendo como Josafá separou bem as coisas, irmãos? Tá conseguindo ver isso aqui? Ó, questões espirituais, deixa eu botar eu junto aqui. Questões espirituais religiosas ficou encarregado do sumo sacerdote, a autoridade máxima. Quem cuidava desses casos? Levitas e sacerdotes, que eram as leis cerimoniais ou ordenanças e as leis de saúde. Que Zebadias, o príncipe de Judá, a autoridade máxima do estado, abaixo do rei, cuidava? Cuidava disso aqui, das leis civis. Estão conseguindo compreender, irmão, como é que funcionava dentro da casa de Deus? Nós vemos desde Êxodo, como é que Deus estabeleceu os anciãos, os juízes para julgar o quê? Estamos vindo até agora. E nós vamos ver esses mesmos critérios, não a mesma lei. Porque lembra, os estatutos, as ordenanças, os rituais foram abolidos. Mas o princípio de Deus dentro da igreja, dentro da casa de Deus, não foi abolido. Não foi abolido. O padrão de Deus não foi abolido. Aí eu volto a perguntar de novo. Onde estão os anciãos dentro da igreja? Que estão debaixo da autoridade do pastor? Sim. Mas se o pastor pisar na bola, a igreja como um todo tira o pastor. Ninguém tem que trabalhar em harmonia. Ninguém manda no outro. Como eles querem fazer nas igrejas, querem apresentar para mim e para ti. Pergunto, cadê os anciãos da igreja? Cadê os dons da igreja? Cadê o dom de sabedoria? Que Deus colocou ali exatamente para isso. Tem que funcionar a harmonia de Deus. Não tem nada de complexo. Não tem nada de estranho. Não tem nada de difícil. Fizeram para mim e para ti difícil, mas não é. Aqui, irmãos. Então, continuando. Esdras lê a lei diante do povo. Aqui, Esdras depois, quando eles voltaram da Babilônia, né, estavam reconstruindo, né, no 7º mês. De novo, lembra que a gente leu ali que a lei deveria ser lido, em Deuteronômio 31, a lei deveria ser lido de 7 em 7 anos do 7º mês, no tempo, na festa dos tabernáculos. E aqui Esdras faz isso também, no tempo de Neemias ali, você pode ler. Eu não marquei o capítulo, né? Esqueci, deixa eu ver aqui. No livro de Neemias... Neemias, deixa eu só achar aqui. Eu esqueci de anotar, irmãos. Me perdoe. Deixa eu procurar aqui, tá no... capítulo 8, irmãos. Tá no livro de Esdras, capítulo 8. Vocês podem ler ali. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Eu tenho que sair aqui. Não, deixa assim. Tá bom, irmão? Isso aqui tá no livro de Neemias. Tá no livro de Neemias, capítulo 8. Tá bom? Vamos ler aqui. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do mês, o mês 7. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia perante homens, e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeiro que fizeram para aquele fim.
Estava em pé junto a ele a sua mão direita. Estavam em pé a sua mão direita Matitias, e Sema, e Ananias, e Eurias, e Ilquias, e Maséias. E a sua mão esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, e Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, né? Fizeram um púlpito, né, de madeira. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serabias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Ródias, e Maséias, e Quélita, e Azarias, e Josabade, e Hanã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei. Quem estava encarregado de ensinar? Os levitas. E o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Faziam que lendo se entendesse. Quem? Os levitas. Veja, na tribo de Levi. Quem estava ensinando o povo tudo? Os levitas. Não mudou ainda hoje, os levitas ensinam. Mas, tu viu ali que lendo-se faziam que entendessem, declarando e explicando o sentido, o povo entendia. Mas entendia só parte da lei que eles queriam? Ó, vamos ensinar isso aqui, festa dos tabernáculos? Não, eles ensinavam toda a lei. Toda a lei. Toda a lei. Obrigação dos oficiais, dos juízes, sacerdotes, toda lei. Toda, mandamentos, estatutos, preceitos, testemunhos, juízo. E dentro dos estatutos, as três partes ali, ó, lei cerimonial, lei de saúde, lei civil. Tudo era ensinado. Tudo, obrigação, deveres e direitos, maldições e bênção. Tudo era ensinado. Aí eu me lembro que 8 anos atrás, olha o ciclo que é, irmãos. Em torno de 7, 8 anos atrás, a festa que os pastores faziam, as convenções, os encontros especiais, festa dos tabernáculos, a mudança de habitação, Deus está trazendo a lei, a palavra aberta está vindo de novo, aquela coisa toda, a abertura da palavra, tu sabe, tu participou muitas vezes disso. Eu acompanhava, eu estava no Rio Grande do Sul, toda aquela euforia, e eles pegavam esse capítulo aqui e falavam, veja, Esdras lendo o povo, todo o povo entendia, é isso aí, glória a Deus, aleluia. O povo ficava naquela euforia e tudo mais, é festa dos tabernáculos, é mudança de habitação, é mudança de corpo, irmãos, é Deus está vindo, é a chuva e tudo mais. Eu vim para a abertura da palavra e começou aquilo tudo, o outro. Só tem uma coisa. Aqueles leram toda a lei. Para nós, nos nossos dias, 7, 8 anos atrás, eles leram só parte da lei. Só as coisas boas. Abertura da palavra, é avivamento e tudo mais. O que nós estamos falando de agora aqui? Deveres e direitos. Eles esqueceram de nós dos direitos da igreja, os deveres dos ministros, os julgamentos, tratamento de administração, tratamento de dízimo. Isso eles omitiram. Por quê? Porque muitos não sabem. Aí tu viu aqui que Esdras, Neemias leram tudo. Tudo. As festas, dedicação, as oferendas. Uma hora eu vou pegar fazer uma transmissão, irmão, que Deus tem me inspirado, falar das ofertas. As oferendas, eu quero usar a palavra oferenda, que é melhor que oferta. Porque oferta sempre envolve, a pessoa pensa, a primeira coisa ela pensa dinheiro. Nós vamos falar das oferendas que eram para as festas, para os rituais de Deus, as oferendas, que depois derivou para oferta. Que a gente mudou o nome, mas é a mesma coisa. Eu gosto da palavra oferenda. Falar sobre isso, como é que começou e qual era o objetivo das ofertas. Qual era o objetivo dessas oferendas. Depois diz lá, estão me roubando as ofertas, estão me roubando as oferendas? Como diz Malaquias, totalmente pervertido. Mas tenha isso em mente, irmãos. Há 8 anos atrás, eles leram só parte da palavra, o que beneficiava. Fora aquela inspiração, foi boa, foi maravilhosa. Pregadores da abertura da palavra, mas eles falaram para mim e para ti só metade do livro. Nem sei se foi metade. A lei de Moisés, a lei do irmão Brana. Trouxeram só o que era, muitas vezes, o que era conveniente, o que era bom. Nós vamos para o céu e tudo mais, sem conhecer dos princípios, sem conhecer das leis, sem conhecer do nosso direito dado por Deus. Sem a igreja conhecer o seu poder, o seu valor. É isso que nós estamos vendo aqui, tentando resgatar isso. Porque o ministério de Malaquias é restaurar, não é inventar, não é criar coisa nova, é restaurar, é trazer de volta como Deus agiu dentro da igreja. Estão entendendo? Esse é o ministério de Malaquias. Esse é o ministério do profeta. É trazer de volta. E esses 50 anos, irmãos, 60 anos aí da morte do profeta, começou bem os primeiros anos. 66, 67, 68, os primeiros 7 anos, até 72 aí. Depois perverteu tudo.
E hoje nós estamos tentando voltar. Se tu tem apreço por essa palavra, irmão, e ama a verdade, tem compromisso com a verdade, eu tenho certeza que tu vai gostar. Mas eu digo também para ti, o sistema não vai gostar. O sistema não quer isso aqui. Eles aprenderam de um jeito e eles querem seguir o sistema. Tá entendendo? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Chegamos ao fim. Não tem mais nada não. Hoje foi mais curto, né? Foi mais rápido. Mas eu creio que foi bem aproveitoso. Não é verdade? Que Deus nos deu a sabedoria, não é verdade? Para continuar. Para aprender um pouco mais. Eu quero continuar nas próximas transmissões, vamos trazer para o Novo Testamento, desde o tempo de Jesus, mostrando que essa função hoje, guarda isso, irmão, que Josafá separou a lei do Estado da lei religiosa. Colocou um cabeça aqui da lei religiosa e um cabeça aqui da lei, as leis do Estado, as leis civis, e um cabeça das leis espirituais. Eles tinham que trabalhar em concordância para ensinar o povo. Não bastava o povo saber só a parte religiosa de Deus. O povo tinha que saber os caminhos do Senhor, como se conduzir também. Tu vê que foram colocadas pessoas capacitadas. E nenhum deles mandava sobre o outro. Mas apareceu um rei corrupto, que pervertia tudo, não é verdade? E daí Deus levantava um profeta para corrigir. Ora, o rei, que estava fazendo as coisas erradas, ora, os juízes, ou às vezes as questões espirituais, que eram os sacerdotes, estavam corrompidos. Todos os profetas eram assim. Volte e meia, eles corrigiam um, corrigiam o outro, às vezes os dois. Amém? Então, irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês. Tenham em mente isso. Né? Fiquem com isso, lembrem disso aqui. Guardem bem isso aqui. Juízos, que era para julgar o quê? Se alguém cometeu o crime nos mandamentos, quebrou os mandamentos ou quebrou os estatutos. E dentro dos estatutos, deixa eu ver aqui. Nós temos isso aqui. Os 3 tipos de leis dentro dos estatutos, que é a lei cerimonial ou ordenança, lei de saúde e lei civil. E o que então os sacerdotes cuidavam? Cuidavam disso aqui, ó, as leis cerimoniais e as leis de saúde. Eles não cuidavam das leis civis. E o que o juiz e os oficiais de justiça cuidavam? Cuidavam disso aqui. Também dos mandamentos e dos estatutos. Qual parte dos estatutos? A lei civil. Amém? Então, irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês. Vocês viram ali levitas para ajudar o sacerdote e os oficiais para ajudar os magistrados. Por isso que a gente tem os oficiais de justiça hoje, que são os auxiliares dos juízes. Né? Os levitas auxiliam o sacerdote e os oficiais auxiliavam os juízes. Tu vê que foi bem colocado dentro do reino e bem separado. E Deus agiu assim. Tanto que na crucificação de Jesus tu vai ver. Levaram Jesus ao sinédrio, nós vamos passar por isso. Depois levaram a Herodes, que era o rei. Porque um não cuidava dos assuntos do outro. Assuntos espirituais eram os sacerdotes. Assuntos civis era o rei. Então, irmãos, vamos fazer essa pequena oração, senão eu vou me estender mais e vamos deixar para as próximas transmissões. Amém? Querido Deus e Pai, Senhor Jesus, te damos graças por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela tua sabedoria, teu entendimento, por essa oportunidade. Obrigado, Pai. De todo o meu coração, obrigado por tudo. Peço a tua santa bênção que o Senhor nos ajude. Abençoando esse povo que vai ouvir tua palavra, Pai. Guarde cada um, Senhor, que tenha uma semana abençoada, Deus. Não sabemos quanto tempo estaremos aqui. Vai depender de ti, Senhor, se teremos outra oportunidade para falar. Peço que o Senhor aumente a nossa fé, Pai. Nos ajuda a compreender quem nós somos, Pai. Quem é a igreja nesse tempo final, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu peço, por favor, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus Cristo amado. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz, vão em Deus. Amém. Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me atende, ouve meu clamor. Contempla o meu Deus pelo seu grande amor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha
coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que estou num lugar muito alto, e se eu cair, eu me despedaço e fico a orar ao meu Salvador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Este mundo ingrato eu não posso vencer sem a tua graça, sem o teu poder. Eu vou com Jesus na bonança ou na dor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sei que esta jornada é dura e difícil, mas eu me descanso nos braços de Cristo. Só Ele é meu Deus, meu libertador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor.